Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 25 a 29 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Falar do Ibovespa, falar do dólar, falar do DI, falar aí também de S&P 500, petróleo, minério, PTR4, Vale 3 e os 5 principais índices setoriais que são listados lá na nossa bolsa, na B3. Consumo, energia, financeiro, materiais e imobiliário. Então fica aqui comigo até o final. Se você é membro do canal, muitíssimo grato por prestigiar aqui o meu trabalho dentro do canal. E para você que não é membro, está assistindo esse vídeo aqui um pouco mais ali de atrás, vai ser lá por volta da terça-feira. Para quem é membro, já está recebendo esse vídeo aqui no início do final de semana. Então vamos lá. Começando a falar aqui do Ibovespa, deixa eu ampliar aqui a tela. Ibovespa terminou a semana bem, com alta de 1,04%, proporcionando um sinal de alta pelo gráfico semanal. Fechamento nos 129.125 pontos. No último radar da semana, na verdade nos dois últimos, eu já venho destacando um ponto importante para o Ibovespa. Ele está em cima de uma linha de tendência de alta do gráfico mensal, ele está em cima de uma região de 50% de retração de tudo que tinha caído, desculpa, de tudo que tinha subido, então ele retraiu aqui quase que no mesmo tempo, né, que em 3 meses, ainda está faltando mais uma semana basicamente para fechar o mês, e aqui um movimento inteiro de subida, então muito próximo de bater no tempo para poder ter um outro movimento de alta. Vamos ver se dezembro faz aí um sinal de alta a partir para gerar um sinal de fundo ascendente a favor da tendência. Mas o fato é que a gente teve lá no gráfico semanal um sinal de alta em cima dos 50% de retração, que é um ponto de suporte, em cima de linha de tendência de alta e em cima da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico mensal. Então é uma zona de suporte importante e é um sinal de alta interessante. O que seria negativo para essa próxima semana? E Ibovespa perder a mínima desta última semana que foi mais curta por conta do feriado da quarta-feira, mas o fato é que se voltar para baixo 126.593, aí anula esse sinal de alta e aumenta muito a probabilidade de invadir toda essa região aqui de suporte, principalmente a região de 125.800 a 125.100 pontos. A expectativa em termos de projeção de alta, depois desse sinal de alta, de poder iniciar o movimento de subida e traçar uma primeira projeção de alta, a primeira confirmação seria superar a máxima dessa semana, para se ter um movimento de subida. Aí a projeção de alta não é uma certeza que vai bater lá, mas é uma projeção, uma expectativa, 135.551 pontos. E a outra projeção na faixa de 141.400 pontos. O índice ainda continua com aquela projeção de alta, que é desde lá do início do ano, na faixa de 142.500 a 143 mil pontos. Na verdade, vai ser 141 aqui até a região de 143 mil pontos. Segue válida, mas lembrando, não é uma certeza, mas o fato é que a gente, dentro de um contexto de alta, em cima de zona de suporte, a gente fica mais interessado em buscar operações de compra, e depois dessa sinalização de alta, traz essa expectativa um pouco mais positiva de arriscar. A questão não é que vai dar certo, a questão vou tomar esse risco aqui, esse é o tamanho do risco, e se der certo eu tenho um objetivo que já vai gerar uma caixinha maior, um retorno maior do que o tamanho do risco, e se der ainda mais certo eu tenho um retorno muito maior do que foi o risco que eu assumi. Então é isso que faz mais sentido em termos de, no mercado de renda variável, tomar um risco controlado em cima de uma expectativa de subida que, se der certo, você tem um retorno maior. Então, buscar um cenário que favoreça esse tipo de relação risco-retorno, que é o cenário de uma tendência de alta de curto a médio prazo que está o Ibovespa, falando de gráfico semanal, e de médio para longo prazo de gráfico mensal, que está inserido aí o nosso índice. Seguindo para a gente falar aqui do dólar, o dólar nessa semana terminou aqui em leve alta de 0,35%, lembrando que eu comentei no último radar da semana qual era a minha expectativa depois dessa sinalização, o dólar veio aqui em cima, ficou um candle de definição, expectativa de ter uma correção dessa subida. Essa correção ela pode ser um movimento de baixo ou um movimento lateral. Então está ensaiando esse movimento mais lateral, mas lembrando, o contexto ainda é mais para cima, apesar da tendência indefinida de curto prazo, o contexto, gráfico semanal e gráfico mensal, ainda é de alta. O que aumenta um pouco mais essa probabilidade de subida e superar as máximas dessas duas últimas semanas, que ficou aqui na faixa dos 839 e 840,5. Cria uma expectativa um pouco mais positiva, mas para mim não seria nada
de anormal, a gente vê a moeda americana caminhando ali para a média, por enquanto corrigindo mais fraco do que foi a subida. Isso gera uma expectativa de ainda poder ter algo mais para cima aqui no dólar. Isso falando de mais para um curto a médio prazo. Seguindo para a gente falar aqui, é só olhando para o gráfico diário, dá para ver um cenário de indefinição, mas mantendo-se acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Então, enquanto não voltar para baixo desse patamar, não fechar abaixo, gerar nova mínima, mantém aí um viés um pouquinho mais de alta, apesar dessa lateralização de curto prazo. No DI, tivemos um fechamento de semana negativo, 0,48%, mas sem quebrar a sequência de mínimas e máximas ascendentes. Aqui ainda teve a máxima superior da semana anterior. Então segue apontando para buscar, segue apontando para uma região mais relevante de resistência, que é esse patamar aqui, mais lá em cima, numa faixa ali dos 13,81 até um patamar ali na casa de uns 13,90. Podemos até arredondar para os 14, né, que seria um ponto aqui mais testado acima. Não tem esse sinal de baixo. Para ter sinal de baixo, teria que quebrar essa sequência de mínimas ascendentes, oscilar abaixo dos 13,28. Olhando para o gráfico diário, não representaria muita coisa, porque dá para ver que já atingiu essa máxima, já tem 3 barras aqui tentando cair e ainda está preso aqui, não perdeu nenhum nível de suporte. O fato que aumenta um pouco mais a expectativa de queda, além de oscilar abaixo da mínima dessa última semana, se fechar abaixo da média, gerar nova mínima. Que aqui só teve esse fechamento que fez isso, mas já voltou para cima no candle seguinte. Então vai aqui um sinal de se manter acima da média. Então, começar a se manter abaixo da média, aqui fechou uma vez abaixo, já voltou para cima, fechou uma vez abaixo, já voltou para cima. Característica de uma tendência de alta e pontos importantes para se buscar operações aí de compra, pensando em movimento maior de expansão, de gerar retorno maior para o risco que você vai assumir, que eu acabei de mencionar ali em cima do Ibovespa. Então, cenário ainda de tendência de alta em todos os prazos operacionais para o DI e ainda com expectativa, falando de curto a médio prazo, de buscar próximos níveis de resistência. Ainda sem sinal de baixo, mas vamos ficar atento nessa questão da média do diário e da mínima aqui dos 13,28. Seguindo para a gente falar do S&P 500, o S&P 500 terminou a semana em alta aqui de 1,68%, depois da semana de queda, mas não conseguiu devolver a queda da semana passada. Mas ainda assim, a tendência continua sendo de alta, que é os zigue-zagues ascendentes, recuo mais fraco do que foi a subida, sobe novamente, rompe o topo anterior, bate nesse topo e está se sustentando aqui acima. Para mudar a tendência do gráfico semanal, só recordando, tem que oscilar abaixo de 5.696. Para mudar a tendência aqui do gráfico diário, também teria que se oscilar abaixo de 5.696. Dá para perceber que ainda a característica da tendência de alta vai sendo mantida. Por quê? Porque quando chega num nível de suporte mais relevante, se sustenta acima, volta para cima da média, tem resistência, já volta a fechar acima, então está tendo aí uma característica mais positiva aqui para o S&P 500. Primeiro sinal negativo que pode acontecer na próxima semana seria acontecer um topo descendente no gráfico diário, fechar abaixo da média, gerar nova mínima, aumentaria a probabilidade de ter algo para baixo. E o sinal mais significativo para baixo, que abre espaço para ter uma correção um pouquinho maior, de buscar o fechamento desse gap, é a perda da mínima desta última semana aqui, na verdade dessas duas últimas semanas, que fica ali em torno dos 5.853. Mas por enquanto, tendência de alta mantida, apontando mais para gerar uma nova máxima histórica. A máxima histórica está em 6.017 pontos. Depois disso, vamos falar aqui agora das commodities, falando de barril de petróleo, cotado ali uns 14,47, uns 74,47. Fechou a semana bem, com alta ali de 5,35%, vinha dando sinais de perda de força ali em cima da média. Semana passada foi bem negativa, mas conseguiu se sustentar acima da região importante dos 71 a 70 dólares. É uma faixa de preço realmente importantíssima para o barril do petróleo. Sinal de alta, superação da máxima dessa última semana, superando ali os 74,88, enfim, para cima dos 75 dólares, começa a criar uma expectativa um pouco mais positiva de poder ter algo para cima no curto prazo. Se a gente olhar no gráfico diário, dá para perceber que a tendência está indefinida, temos fundos justamente na região entre 71 e 70 dólares e topos na região dos 75 a 76 dólares. Eu tenho até uma faixa vermelha aqui que vem lá de trás e uma faixa também em azul aqui, também que vem dos fundos anteriores. Região importante de resistência e de suporte. Está chegando próximo dessa região de resistência. Perde força se gerar sinal de topo nessa região aqui. E dá um sinal de força por passo comprador se passar a gerar sinal de alta acima dessa região, preferencialmente dos 75
dólares. Então, abre a próxima semana com viés um pouco mais de alta o barril do petróleo. E o minério também gerou um sinal de alta aqui, confirmou o sinal de alta da... Na verdade, não confirmou isso aqui, já é algo já projetando lá para segunda-feira. A gente teve uma semana de alta de 4%, que não conseguiu fechar ali da média, ficou em cima ali da média móvel exponencial de 10 períodos, mas já está tendo uma expectativa de poder ter algo aqui para cima. Pelo menos ponto positivo, depois de uma semana forte de baixa, fez até nova mínima, mas voltou aqui para cima, devolveu quase toda a semana de queda. E olhando para o gráfico diário, dá para perceber que ainda o zigue-zague é descendente, está no movimento de subida, que gerou aqui um topo e reverteu esse topo, está vendo, para reverter esse topo aqui agora. Então, isso é algo positivo, mas por enquanto seguimos com topos descendentes. Então, enquanto não quebrar essa sequência de topos descendentes, o viés é um pouco mais de baixo. A superação, a confirmação dessa superação de máxima da semana passada reforça a expectativa de poder reverter a tendência ao superar os 101 dólares. Enfim, semana que foi positiva em relação ao minério e em relação ao petróleo, criando uma expectativa um pouquinho mais positiva para o início da próxima semana. E olhando aqui para justamente Petrobras e Vale, só voltar aqui com a questão de ajuste, Petrobras e Vale, Petro teve uma semana excelente com alta de 5,77%. Inclusive, na semana passada eu tinha comentado isso aqui com vocês no último radar da semana, um bom sinal de alta, eu coloquei esse papel inclusive dentro da carteira exponencial para essa semana, para essa última semana, e teve um bom resultado para a carteira, essa alta aí de 5,77%. A ação que tinha uma probabilidade maior depois desse sinal, apontava para buscar essa região de resistência da máxima histórica, atingiu esse patamar, que é uma região ali na faixa dos 39,37 até os 39,96. A máxima ficou em 39,83, com fechamento 39,42. Expectativa maior, a probabilidade maior é da ação romper, fazer essa região de resistência de 2 topos, fazer uma nova máxima histórica. Olhando para o curto prazo no papel, para buscar a operação de compra para quem está de fora, eu olharia um pouco mais para a questão de correção no gráfico diário para a compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Então, essa seria em cima de algum nível de suporte. Algo semelhante que aconteceu no gráfico aqui de 120 minutos. Ó. Correção, foi lá, testou a média, gerou um sinal aqui de alta e disparou aqui para cima. Então, essa seria uma alternativa de buscar alguma entrada no papel, fazendo algo semelhante pelo gráfico diário, chamaria atenção para uma compra mais interessante de swing trade. A entrada que eu fiz, colocando na semana, no início da semana passada, a ação, a Petrobras na carteira exponencial é a entrada mais de position trade, de ficar posicionado algumas semanas. Entrada aqui nesse momento em cima da máxima histórica, só se fosse com pouco capital para aguardar uma correção no diário e depois colocar um pouco mais de capital se gerar o sinal de alta, tentando pegar mais semanas aí para cima dessa possível expansão da tendência. O ponto positivo aqui, ó, no gráfico mensal do papel, bateu na média, gerou sinal de alta no semanal, foi por isso que eu até coloquei na carteira, e aqui no mensal quebrou a sequência de máximas descendentes. Então, ponto positivo aqui para PETR4. Termina a semana muito bem, confirmando aí um viés de alta, basicamente uma nova tendência de alta de curto prazo. A Vale 3 terminou a semana aqui em alta de 2,36%, assim como o minério, mas ainda dentro de um grande cano de baixa. Para gerar um contexto um pouquinho mais positivo, teria que voltar para cima das médias, para cima dessa região aqui, enfim, para cima de um patamar ali na faixa dos R$60,50, em torno desse patamar. Ainda é um ativo com contexto atual de risco maior para a posição comprada. Mesmo que entre comprando aqui porque está em cima de toda essa região de suporte, comprar essa operação de máxima com stop aqui embaixo, eu colocaria pouquíssimo capital, porque o cenário gráfico está bem desafiador aqui, na minha opinião, pelo menos não encaixa para mim entrada no papel na ponta compradora nesse momento. Curto prazo continua dentro de uma tendência de baixa, vou pegar os movimentos mais amplos, tendência de baixa, e aqui é uma correção dessa tendência de baixa, onde vai ter um desafio maior na região de 59,35. Para quem está comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima aqui dessa quinta-feira, que ficou em R$ 57,21, então colocar ali no 57,19 um ponto de stop. Seguindo agora para a gente falar do setor, o setor de consumo terminou ali em leve alta na semana, alta de 0,09%, a sexta-feira fechou bem com alta de 2,36%.
Em cima desse ponto aqui, que é um patamar de antiga resistência, que funcionou suporte, volta aqui praticamente para testar, é um sinal de reversão aqui, um candle de reversão chamado de martelo. A superação da máxima dessa última semana cria uma expectativa de poder ter um processo de recuperação, mas ainda com bons desafios pela frente, várias sombras superiores, média móvel, linha de tendência de baixa. Olhando para o gráfico diário aqui, dá para perceber o zigue-zague descendente, mas esse sinal aqui é representativo. Então, ele abre a próxima semana, o setor de consumo vai para a próxima semana com expectativa um pouco mais positiva, porque aqui fecha acima da média, fecha acima de fundos anteriores, desses fundos aqui, ó, então é algo mais representativo, superação da máxima desse pregão e daqui é basicamente dessa última semana, cria uma chance de reverter a tendência de baixa. Reverte como? Se superar os 2.795. Então, também aqui um ponto de, vou começar a arriscar operação de compra aí a partir da próxima semana, principalmente com essa confirmação de alta dentro do setor de consumo. IEX, gráfico semanal, terminou a semana aqui ainda em queda de 0,3%, uma leve queda, mas também mais uma semana com sombra inferior. Superação, quebrando a sequência de máximas descendentes, cria uma expectativa de correção dessa forte queda. E aí, os pontos de desafios, né, resistência, são esses fundos anteriores, começando ali na faixa dos 85.600 pontos, depois na faixa dos 87.135 pontos. Também aqui qualquer pensamento em compra dentro desse setor, de maneira geral, né, pegando o que está acontecendo em média aqui dentro do setor pelo IEX, não esperar algo muito relevante para cima no primeiro momento, por conta dessa queda, perdendo vários fundos anteriores. A expectativa de curto a médio prazo que fica é de correção, e depois dessa correção de vir para baixo desse patamar. Gráfico diário, dá para perceber que depois dessa mínima aqui ainda está travado o movimento, então ainda não é nada tão bonitinho ainda no setor de energia. O de consumo terminou melhor, em termos de sinalização, um pouco mais de força por parte dos compradores. O setor financeiro pelo gráfico semanal também terminou aqui em queda 0,1% e com candle de indefinição. Está em cima ali de um patamar ainda que não perdeu esse fundo anterior dentro de uma estrutura de alta, só que ainda não tem sinal de alta. Sinal de alta virá através da quebra da sequência de máximas descendentes do semanal. Aqui superar os 12.873. Pelo gráfico diário, também não foi algo tão relevante para cima, apesar da alta da sexta-feira, não foi algo tão relevante para cima como aconteceu no setor de consumo. Então, nesse momento, o setor de consumo, olhando pelo que aconteceu no gráfico diário, está um pouco mais forte ainda do que o setor de energia e o setor financeiro. Fato que se superar esse ponto aqui, ó, essa região, aí seria o sinal mais relevante ali, voltar a fechar acima da média dessa região aqui, ficaria um pouquinho mais positivo, assim como aconteceu ali, um sinal um pouco mais relevante do setor de consumo. Mas dá para monitorar de perto justamente um sinal de alta na expectativa de se iniciar num movimento de subida a favor ainda de uma estrutura de alta. Perdeu um pouco de força na tendência, mas ainda continua dentro da estrutura de alta. Setor de materiais terminou bem aqui em termos de candle, mas ainda dentro de um cenário mais de indefinição no semanal. Só qual o ponto positivo aqui? Está trabalhando acima das médias. Então isso aqui é um ponto positivo e se sustentando em cima da média. Por mais que tenha gerado um sinal forte de baixa, não deu continuidade, não perdeu a mínima desse candle. Então isso é um ponto positivo. E olhando para o gráfico diário, está aqui no processo de recuperação que voltou para cima das médias. O que seria ruim para a próxima semana dentro do setor? Abrir a semana já caindo e vindo a perder essa mínima aqui. Ou fechar abaixo das médias, gerar nova mínima, também outra sinalização que seria negativa no setor de maneira geral. Então aqui dá para se ver uma região de indefinição com dois topos aqui e dois fundos nessa região. Considerando uma lateralização, cria-se uma expectativa de voltar para essa região de dois topos anteriores, ou seja, pegando ali a Vale, como por exemplo faz parte desse setor, de poder ver a Vale caminhar para aquelas resistências como por exemplo R$ 59,35 que eu mencionei. Dentro desse setor, ali um outro ativo para buscar mais alguma operação de compra. Vale não seria, como eu já mencionei, o ativo que me interessaria, né? Dentro um pouco mais, olhando para esse setor, a gente teria ali olhando um pouquinho mais para Klabin ou Suzano, correção, são os ativos um pouquinho mais fortes, principalmente olhando ali um pouco mais para Suzano. E dá para olhar ali no setor de siderurgia, uma Gerdau, para ver alguma situação de compra dentro do setor, lembrando, risco um pouquinho maior. Imobiliário fechou
algo parecido com o setor de consumo. Olha o gráfico diário aqui gerando um sinal de alta, voltando para cima de nível de resistência, voltando para cima da média, ponto positivo, mas ainda dentro de um contexto um pouco mais negativo. Para reverter completamente esse contexto, teria que voltar aqui para cima de toda essa região aqui de resistência na faixa dos 940 a 955 pontos. De qualquer forma, criou uma expectativa de, ao superar a máxima dessa sexta-feira, de superar aí na segunda-feira já esse patamar, de testar, voltar para essa região de resistência que eu acabei de mencionar, um grande desafio. Na semana terminou algo bem parecido com o candle do setor de consumo, está ali numa indefinição entre as médias, que é algo ruim, tecnicamente falando, para entrada. Como testou suporte, gerou sinal de alta, um ponto realmente de arriscar algum tipo de entrada. Se olhar só para o índice, para o setor, seria aqui o ponto. Bate no suporte, gera sinal de alta, vou arriscar uma entrada aqui, botar o stop aqui, vou tentar pegar o movimento no mínimo para cá, mas o ideal é tentar pegar algo mais para cima. Então, ponto aí de atenção é expectativa de poder ter algo para cá e anula completamente essa expectativa ao perder a mínima desse fundo aqui, ao voltar para baixo dos 896. É isso, amigos. Estão lembrando, o setor de consumo imobiliário conseguiram fechar melhor no pregão de sexta-feira, criando uma expectativa um pouco mais de força por parte dos compradores, setor de consumo um pouquinho mais. Então dá para se dar uma olhada ali com carinho dentro desse setor, ativos que estão mais fortes aí dentro do setor para possíveis oportunidades de compra no decorrer dessa próxima semana. E por falar em oportunidades de compra, eu coloco aqui também durante o final de semana um vídeo chamado de oportunidades da semana, mais focando em swing trade. Fique antenado, você que é membro aqui dentro do canal, tem um membro aí, é um membro um pouco mais superior, para acessar esse vídeo antecipadamente e na sequência, lá para quarta-feira, eu disponibilizo para todos aqui dentro do canal de forma gratuita. É isso, um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês. Até mais. Para quem estiver assistindo durante o início do final de semana, um excelente final de semana. Tchau, tchau.